5, que fala do trabalhador em educação como agente de sua própria história. Na realidade, se nós tivéssemos que realizar uma relação tempo e história do Brasil e liberdades, nós constataríamos que vivemos num país que a absoluta maioria de sua história é marcada pela falta de liberdades políticas. Algumas vezes faltando as questões sociais, mas principalmente falta de liberdades políticas. Nós temos 500 anos de história, 300 de Brasil colônia, uma boa parte de império, uma parte de revolução com Vargas, de ditadura com Vargas, um regime militar de 64 até a abertura política e uma realidade totalmente distinta depois da Constituição de 88. É necessário o seguinte entendimento: cidadão no sentido amplo são aquelas pessoas que atuam em conformidade e consciente dos direitos postos no ordenamento jurídico. A Constituição, como Constituição cidadã e como um marco na revolução das liberdades na história de nosso país, haja visto que nós temos uma pouca vivência de liberdades, como eu já disse, trouxe uma série de novidades. Para nós que trabalhamos em educação, é indiscutível de que atuamos na formação do cidadão de amanhã. E a qualidade desse cidadão formado está na dependência da qualidade do ensino que lhe é transmitido. Acreditamos no ensino como um elemento transformador da sociedade, que desenvolve um determinado controle exatamente pela formação, não apenas pela transmissão de informações, mas pela formação do cidadão. Agora é preciso, no entanto, que para ensinar alguém a questionar seus direitos e buscar seu espaço na sociedade, é necessário que nós, operadores desse sistema, também tenhamos uma ideia de nosso papel, de nossos direitos. De nossos deveres somos sempre cobrados, mas de nossos direitos. É necessário, fundamentalmente, na formação do cidadão, a ideia dos valores postos pela Constituição de 88, pelas liberdades postas no 5º, seja a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação de consciência, a liberdade religiosa, bem como com todos os direitos ali postos. É necessário, principalmente, que estes conhecimentos sejam transmitidos. Para transmitirmos esses conhecimentos, temos que dominá-los, temos que exercê-los, temos que usufruí-los. Para isto, é necessário exatamente cursos do nível como este que estamos frequentando. A importância dos direitos individuais na Constituição é inquestionável. Tanto é que na Constituição anterior, esses direitos vinham em uma outra posição, do meio para o fim da Constituição. Na de 88 vem logo no início, a partir do 5º. Seja os direitos individuais do 5º, seja os direitos sociais do 6º, seja os direitos dos empregados do 7º. O certo é que, para ensinarmos e formarmos o cidadão de amanhã, temos que ter consciência também de nossos direitos e deveres. Mas um ponto principal, que nem sempre é abordado, a necessidade de entendermos que aqueles direitos ali postos no 5º
embora sejam cláusulas pétreas, o que significa dizer que não podem ser restringidos por uma emenda constitucional, por uma mudança na Constituição, aqueles direitos não podem ser restringidos, mas é necessário entendermos que são direitos relativos. Os direitos ali postos não são absolutos. Eles temos que analisá-los, melhor dizendo, na seguinte esfera do pensamento, muito comum, posto constantemente na sociedade e que às vezes nós não entendemos. É quando se diz o direito de um vai até onde começa o direito de outro. Aí está o caráter relativo dos direitos postos no 5º. Ou seja, eu tenho a livre expressão do pensamento. Por outro lado, não posso usar do anonimato. Eu tenho o direito de ir e vir. Por outro lado, não posso ser preso em flagrante ou existir contra a minha pessoa uma ordem judicial da autoridade competente. Ou seja, de um lado está o direito, mas do outro está uma limitação, porque vivendo em sociedade, temos que saber que esses direitos possuem limites, e o limite é a esfera do outro, do próximo. Eu não posso invadi-la, eu não posso agredir a esfera de liberdade de outra pessoa. Também de extrema importância é o artigo 37, que traz a atuação da administração pública, como serão responsabilizados os seus agentes, civil, penal e criminalmente, os princípios norteadores, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Este último, inserido pela emenda constitucional número 19 de 1998, que significa fazer bem feito gastando pouco. Porque fazer bem feito gastando muito, a absoluta maioria sabe fazer. Mas fazer bem feito gastando pouco já é bem mais difícil. Então, o conhecimento, a necessidade do domínio deste conhecimento nos é exigido. Até mesmo porque muitas vezes nos confrontamos com pessoas que possuem uma noção deste conhecimento. E eles, sendo conhecedores, nós temos que saber fazer a exata equação. Se ele sabe até onde vai o seu direito, até onde ele é limitado. Porque, como eu já disse, uma nota característica é que esses direitos não são absolutos. Então, temos que investir no 5º. Temos que investir nos direitos sociais, estudando. Temos que dominar o 37, seus princípios e o papel dos agentes na administração pública. Com isto, teremos o domínio mínimo necessário para lidar com as novidades que surgem no dia a dia, não necessariamente com a novidade, mas com os problemas que cercam o exercício de nossa atividade, que não se restringe meramente no aspecto de uma atividade repetitiva, mecânica, mas na formação do ser humano, na transmissão da informação correta, na transmissão de valores morais, de retidão, de probidade, de boa-fé, valores que contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade. É claro que em um determinado momento da vida, todos terão o livre-arbítrio de seguir ou não determinado caminho. No entanto, não podem negar que determinados valores não lhe foram transmitidos, que não tiveram conhecimentos. Apenas
que foram livres para escolher o que achavam melhor para as suas vidas. Trabalhar com pessoas e diante dessa necessidade de um papel cada vez mais participativo da escola, nos leva ao seguinte posicionamento. Tenho consciência que trabalho com pessoas, tenho consciência de que atuo na formação dessas pessoas, mas tenho que ter consciência que no desenvolvimento desse cidadão eu também tenho que ser tratado como cidadão. E para ser tratado como cidadão, tenho que ter conhecimento de meus direitos. E aí está a essência deste curso. A possibilidade de uma qualificação e de um melhor desenvolvimento das atividades laborais no que diz respeito às relações exercidas com outras pessoas, respeitando e sendo respeitado. A nossa disciplina é apenas uma das ferramentas oferecidas para o desenvolvimento dessas habilidades propostas no curso. O material está posto, as discussões estão abertas. Efetivá-las, exercer exigências fundamentadas em leis ou na Constituição é um direito de cada um, que devem ser efetivadas de forma oportuna, de forma conveniente. Os documentos apontados no fim da unidade de número 5 são apenas alguns dos exemplos de como efetivar a exigência de alguns direitos. Trabalharemos ainda na nossa matéria a questão dos requerimentos, que serão objetos de trabalho em classe. Trabalharemos discussões que nos permitirão desenvolver essas habilidades, tanto de transmitir valores, mas de ter consciência dos valores. Com a consciência de que desenvolvemos atividades importantes para a formação do cidadão, para o desenvolvimento da sociedade, que devemos encarar cada dia de nosso serviço, ciente dos valores básicos postos pelo sistema jurídico de nosso país. A noção de justiça, a noção de moralidade, a noção de valores é essencial. Mas lembrar também a necessidade do domínio do conhecimento da legislação, porque em algumas ocasiões pode ocorrer do que o que está posto na lei não se encaixar na sua noção de justiça, porque, embora não seja uma regra, a questão de justiça é uma questão subjetiva. Às vezes nós estamos tão envolvidos no processo que não nos permite fazermos uma análise mais apurada do que é justo. Mas o que é lícito, não. O que é legal, não. O que é lícito e o que é legal é sempre posto na lei. É objetivo, não é subjetivo. Tá certo? É uma posição de conformidade com a lei. E o dia a dia, as atividades laborais nos remetem muitas das vezes a situações que são legais, mas que aparentemente podem ser injustas. Só o domínio do conhecimento, do esforço, só o domínio do conhecimento através do esforço, da dedicação, da atenção, da troca de experiências, podem contribuir para que venhamos a entender todo este processo e possamos, assim, participar de forma mais efetiva na construção de uma sociedade, aí sim, mais justa, de valores
mas centrados no desenvolvimento da dignidade da pessoa humana. Então, o arremate que fazemos é este: a necessidade do domínio do que foi escrito para atuarmos de forma mais satisfatória, tanto no nosso trabalho como na nossa vida particular. O nosso muito obrigado a todos que participaram, a todos que acompanharam o nosso curso. Espero que estejam desenvolvendo as atividades que foram transmitidas e que possamos nos encontrar em outras oportunidades e desenvolvermos estas atividades que têm contribuído, espero que tenham contribuído para o engrandecimento do conhecimento de todos os senhores. Muito obrigado.